Bem-vindos à terceira parte, ao segundo painel e à terceira parte do nosso simpósio de Direito dos Contratos ao Aniversário Positivo. Se me permitem, eu vou chamar de primeiro simpósio de Direito dos Contratos ao Aniversário Positivo, porque certamente haverá outros num futuro muito breve, dada a alegria com que temos participado do evento e ao bom nível de discussões que tivemos, tanto no primeiro painel, quanto, é claro, nas exposições de trabalhos que aconteceram ao longo da tarde e que foram realmente muito satisfatórias, de uma qualidade que usualmente não se vê de modo tão consistente em apresentações de comunicações científicas. Nós hoje, e nesse painel, discutiremos alguns temas mais impactantes do passado e do presente do direito dos contratos e um pouco também do seu futuro, que são temas atinentes aos impactos da Lei da Liberdade Econômica na seara contratual. A Lei da Liberdade Econômica, é claro, dispensa apresentações, assim como todos os nossos palestrantes, de modo que, para não me delongar e não cansar aos ouvintes, vou de pronto, registrando novamente o meu agradecimento e a minha alegria por tê-los aqui, passar a palavra a Nitara, a aluna vinculada ao nosso projeto, que resultou neste evento, para que conduza os trabalhos, mano militar, brincadeira, é claro, para que conduza os trabalhos, monitorando o tempo e auxiliando os professores no acompanhamento do horário que combinamos. Observado aí que há esta possibilidade, essa margem de tolerância quanto à superação em alguns minutos, para que consigamos concluir adequadamente aquilo que foi tão caprichosamente desenhado para a noite de hoje. Nitara, por gentileza, fique à vontade. Só uma coisa que eu esqueci de dizer, eu vou tentar disponibilizar os slides da professora Renata e do professor Catalã por link no chat da reunião. Caso alguém tenha dificuldade de acessar, por gentileza, sinalize no chat e eu mesmo tento resolver por aqui, para não atrapalharmos o andamento das palestras. Muito obrigado, uma boa noite de trabalhos a todos nós. Obrigada, professor André. Boa noite a todos. Então, para iniciar o painel 2, convidamos a professora a doutora Renata Steiner, que é doutora em Direito pela USP, professora universitária, advogada e árbitra em São Paulo. Em 20 minutos, mais ou menos, a professora exporá sobre a cláusula resolutiva expressa. Professora, a palavra é sua. Obrigada, Anitara. Começo agradecendo pelo convite ao professor André Ramos e à professora Glenda Gondim. É um grande prazer poder participar, ainda que à distância, desse evento, ao lado também do professor Marcos Catalã e do professor Carlos Pianovski. E também, como boa curitibana, é sempre muito bom ouvir a nossa ausência de sotaque aqui, estamos aí todos curitibanos, é sempre um prazer. Bom, nos 20 minutos que me foram concedidos, eu vou falar algumas questões a propósito da cláusula resolutiva expressa, em especial a inclusão do artigo 421-A, inciso 1, pela Lei de Liberdade Econômica, que embora não esteja inserida no tratamento dado pelo Código Civil à cláusula resolutiva, vai trazer ao Código Civil uma regra, e a pergunta que eu faço é exatamente se algo mudou com essa inserção. Vocês estão vendo meus slides, André? Tudo certo? Sim, conseguimos ver bem. Então tá. Bom, então, do que nós vamos partir para falar da cláusula resolutiva expressa? O artigo 474 do Código Civil, como todos sabem, dispõe de uma maneira aparentemente simples de um tema bastante complexo, né? A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito e a tácita depende de interpelação judicial. Separando, então, dois tipos de cláusula resolutiva, a expressa, aquela que decorre, então, da contratação das partes, né, e a tácita, que acaba sendo aplicada na ausência de contratação específica e que se aplica a todos os contratos bilaterais, em especial, claro, quando a gente fala em inadimplemento contratual. É bastante paradigmático que o tratamento dado à cláusula resolutiva no direito brasileiro, ele seja, do ponto de vista legal, bastante simples, e do ponto de vista doutrinário, muito mais complexo,
Tá? Então, quem lê o Código Civil Brasileiro a partir do 474, e na sequência vai vir o 475, que dispõe que o lesado pelo inadimplemento pode optar, e é esse o termo, né, pode escolher entre a resolução do contrato ou o cumprimento da obrigação, sem prejuízo das perdas e danos, poderia entender que o tema é um tema simples de ser compreendido, né? Mas há enormes vicissitudes, várias vicissitudes do tratamento da cláusula resolutiva ou da resolução do contrato, que está vinculado, na verdade, à gravidade do descumprimento, ao tipo do descumprimento, que não se resolvem apenas pela aplicação do artigo 474 e nem pelo artigo 475. Existe também algumas previsões em legislação extravagante sobre cláusula resolutiva. Então, se nós olharmos no direito brasileiro, esses dois dispositivos aparentemente simples do Código Civil, eles não dão conta, claro, de toda a matéria. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos, tá, de legislação extravagante que trabalha com a cláusula resolutiva ou com o tema da resolução contratual, tá? E a primeira vem da CISG, a Convenção de Viena de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, que, embora seja uma convenção internacional, ela entra no ordenamento jurídico brasileiro como lei ordinária, que adota uma regra de resolução do contrato por declaração da parte. Tá? Então, a declaração de resolução torna-se eficaz somente quando notificada por uma parte a outra. A questão, portanto, na CISG, e isso faz parte do núcleo duro aqui da convenção, é que as partes podem resolver o contrato mediante simples comunicação. É claro que essa resolução, como um remédio de última ratio dentro da convenção, só vai ser eficaz se estiverem presentes os seus requisitos. No entanto, a resolução se dá extrajudicialmente, o que faz, aliás, todo sentido, se nós estamos falando em compra e venda internacional, diferentes jurisdições e conflito potencial, tanto de jurisdições quanto de soluções de direito processual dentro de determinados países, né? Direito material previdente não há conflito, pelo menos nas matérias aplicáveis, ou às quais a CISG se aplica. E um outro exemplo de legislação extravagante, aqui eu não estou de forma nenhuma tentando trazer uma questão, trazer de todos os tratamentos legais sobre a cláusula resolutiva, trazendo apenas alguns exemplos. Esse aqui é um que eu considero bastante importante, que trata da compra e venda de imóveis não loteados, é o Decreto-Lei 745 de 69. Ali na primeira parte vocês veem a redação original dele, e pela Lei 13.097 de 2015 foi inserido o parágrafo único que eu sublinhei ali ao final. E a questão de compra e venda de imóveis é bastante presente na jurisprudência brasileira e bastante aplicada, bastante discutida nos tribunais brasileiros, de forma que justifico a razão pela qual eu escolhi trazer ou tratar desse decreto-lei. O que nos importa aqui, o parágrafo único, que dispõe que nos contratos nos quais conste cláusula resolutiva expressa, aquela, portanto, pactuada pelas partes, a resolução por inadimplemento do promissário comprador se operará de pleno direito, e aí faz menção ao artigo 474 do Código Civil, que nós acabamos de ver, que tem a mesma redação, de pleno direito, o que significa dizer que a cláusula resolutiva expressa seria essa interpretação primeira da lei, não precisaria de nenhuma manifestação judicial para levar a resolução para esse efeito, então, desconstitutivo da resolução. Desde que decorrido o prazo previsto na interpelação referida no caput, sem purga na mora. Basicamente, o sistema que se tem inserido por essa lei seria que, havendo inadimplemento do compromisso de compra e venda, primeiro se notifica o devedor, dá-se a ele um prazo, que é um prazo de 15 dias para purgar a mora, não purgada a mora automaticamente se converte em inadimplemento absoluto, e, com isso, a resolução de pleno direito. E é justamente essa resolução de pleno direito, ou essa possibilidade de desconstituição do vínculo sem necessidade de se socorrer de uma manifestação judicial, que seria a diferença fundamental entre a cláusula resolutiva tácita e a cláusula resolutiva expressa.
Daí nós poderíamos dizer que, se as partes convencionaram uma cláusula resolutiva expressa, seria natural, aos termos do artigo 474, e esses termos não são de forma nenhuma contraditórios ao que a legislação extravagante que nós acabamos de ver também determina, haveria, então, a possibilidade de, havendo inadimplemento, comunica-se esse inadimplemento e resolve-se extrajudicialmente aquele negócio jurídico. Por evidente, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, e ainda que a lei determine que essa resolução se dá de pleno direito, eventuais efeitos dessa resolução poderiam depender de uma ação judicial. Tá? É o caso, por exemplo, se já houve transferência de um bem, né, e a necessidade, então, de restituição do bem, esta eficácia deveria ou poderia ser buscada, então, judicialmente, mas não a resolução do contrato. Embora seja essa a interpretação primeira que se faz desses dispositivos, não é exatamente essa interpretação que nós encontramos nos tribunais brasileiros, tá? Mas antes de falar dos tribunais brasileiros, falar da doutrina, e aqui eu separei a doutrina de ontem e a de hoje, embora Orlando Gomes continue sendo sempre um clássico, esses clássicos nunca saem de moda, trazer o Orlando Gomes e a professora Aline Terra, ambos entendendo que o desfazimento pode se dar ou deve se dar de pleno direito. Aqui tem um typo, eu falei pleno direito, mas é pleno direito, e Orlando Gomes, aliás, é bastante ácido, né? Pois, do contrário, a cláusula seria inútil. Né? Por que eu teria uma cláusula resolutiva expressa, ou me daria o trabalho de contratar uma cláusula resolutiva expressa, não fosse para ter exatamente o efeito que a lei permite que seja dele inferido. E a professora Aline Terra, que diz que o efeito princípio da cláusula resolutiva é tornar que a torna mais atrativa em relação à cláusula tácita, é a resolução extrajudicial da relação obrigacional. Tá? Se nós olharmos, no entanto, os tribunais, embora exista decisões em sentido contrário, e a própria professora Aline Terra, no livro dela sobre cláusula resolutiva expressa, faz uma análise bastante ampla dessas decisões, o que me chamou bastante atenção é que as decisões são todas de tribunais estaduais. Tá? Se nós olharmos para o STJ, existe no STJ uma tendência bastante grande em entender, em alguns tipos de contrato, tá, ser necessária a manifestação judicial para a resolução de contrato, ainda que haja cláusula resolutiva expressa. Tá? E aqui eu justifico a escolha pela qual eu falei sobre o decreto-lei sobre compra e venda imobiliária, porque os contratos imobiliários são um exemplo disso. Tá? Nos contratos imobiliários, o STJ, ele tem construído uma jurisprudência, e desde essa alteração legislativa não temos uma jurisprudência bem consolidada sobre isso, não deu tempo ainda do STJ criar, vamos dizer, efetivamente uma jurisprudência sobre a aplicação do parágrafo único que nós vimos, mas de qualquer forma, se entende, esse é o entendimento, esse é o estado da arte, que é imprescindível a prévia manifestação judicial para rescisão aqui, seria a resolução do compromisso de compra e venda. Tá? Ou seja, tornando necessária a manifestação judicial, ainda que haja cláusula resolutiva expressa. E aqui não está em negrito, mas é exatamente a frase que segue, ainda que existente cláusula resolutória expressa. Talvez alguns de vocês pensem, bom, mas existe uma razão pela qual isso ocorre nos contratos imobiliários, porque eu estou tratando normalmente de uma relação de consumo, mas aí eu trago um outro julgado de 2018, em que o STJ, recentemente, né, esclareça-se quanto ao tema que a jurisprudência dessa corte foi firmada não apenas com base em situações nas quais houve a pactuação de contratos de adesão, havendo precedentes ancorados nos casos que versam sobre contratos paritários, né? Embora o contrato de adesão não me diga muito, os contratos paritários parecem indicar justamente que eu não estaria apenas diante do reinado, assim, do Código de Defesa do Consumidor. Um dos casos, por exemplo, em que o STJ adotou esse entendimento foi uma compra e venda envolvendo a Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, em que não se aplicava o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ainda falando na operacionalidade da cláusula resolutiva nos tribunais, um outro exemplo que nós podemos ver é quanto
necessidade de notificação prévia antes da operação, da resolução do contrato. Tá? E um outro exemplo, então, em que existe vamos dizer, um requisito a mais para a operacionalidade dessa cláusula resolutiva expressa, que ela não se daria, então, de pleno direito, havendo inadimplemento, mas seria necessário passar por um estágio intermediário, que seria a notificação para constituição em mora, se dá, por exemplo, nos contratos de arrendamento mercantil e de leasing, a súmula 369, que disciplina que nos contratos, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora, e jurisprudência pacífica, justamente do STJ, que deve haver essa notificação prévia com uma pequena alteração, ela não precisa necessariamente ser feita por cartório, ela pode ser feita aí, desde que haja, claro, uma declaração receptícia de vontade, desde que haja uma comprovação de recebimento. Citando Pontes de Miranda aqui, notificação para constituição em mora não é a mesma coisa que resolução, são efeitos completamente diversos. Né? Aqui o que o STJ está dizendo é que antes de resolver de pleno direito, é necessária a constituição em mora. O objetivo, evidentemente, é permitir que o devedor possa fazer a purga da mora e, com isso, que possa, a purgação da mora, e com isso, claro, que possa haver a manutenção daquela relação jurídica obrigacional. E aí, isso nos leva ao foco, efetivamente, das questões que eu gostaria de trazer hoje, que é a inserção do 421A1 no Código Civil, tá? Que no caput, como vocês sabem, presume a paritariedade dos contratos civis e dos contratos empresariais, né? E garante que, e aqui é o ponto central da minha fala, que as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou seus pressupostos de resolução. Essa redação é uma redação que se confunde com a redação de um dos enunciados das jornadas de direito comercial, tá? Que tinha uma redação, se não igual, muito parecida, tá? Que diz que as partes podem negociar os pressupostos da resolução. O que, aliás, faz todo sentido, né? Considerando que, como nós vimos, o artigo 474, ele é lacônico, ele simplesmente me diz que há o direito à resolução de pleno direito, mas ele não diz os efeitos da resolução e nem as hipóteses, efetivamente, que levam à resolução do contrato. E aqui, o meu ponto, que é justamente a pergunta que eu propus discutir na apresentação de hoje, é que, será que algo muda, efetivamente, no direito brasileiro com a inclusão do artigo 421A no Código Civil, né? E essa pergunta, me parece, ela pode ser respondida a partir de duas diferentes abordagens, tá? A primeira existe uma reafirmação da liberdade que as partes sempre tiveram de negociar, né? Afinal de contas, estou falando de negócio jurídico, estou falando de contrato, estou falando de autonomia, autorregramento da vontade, e existe alguma alteração quanto ao conteúdo da cláusula resolutiva expressa, e aí eu me explico no primeiro ponto. Em especial nos contratos empresariais, tá? O contrato empresarial é o locus próprio da liberdade de contratar, eu não estou aqui tratando de contratos, portanto, de relações assimétricas ou de relações que devam efetivamente ser sujeitas a um controle diverso, né? O contrato empresarial, ao contrário, ele é um contrato em que a liberdade das partes, o autorregramento da vontade tende a prevalecer, né? Não há necessidade, efetivamente, de se dizer que as partes podem negociar ou podem contratar o conteúdo da resolução do contrato, né? As partes sempre puderam fazer isso, estamos falando de direito privado. Então, se não é proibida, evidentemente seria permitido. Então, nesse ponto, o que a lei disse foi simplesmente tornar bastante claro algo que já decorria do próprio sistema. Tá? Agora, um segundo ponto que me parece bastante relevante de se pensar é quanto ao conteúdo dessa cláusula, né? O artigo 421 diz que as partes podem convencionar. E o meu ponto é, as partes devem convencionar as questões da resolução, os pressupostos da resolução. Porque se elas não o fizerem, elas estão simplesmente inserindo no seu contrato uma cláusula de estilo, né? E uma cláusula de estilo que não diz ou não vai
dizer efetivamente nada além do que a lei já diz, e a lei, como nós vimos, ela é efetivamente lacônica. E aí eu não soluciono problemas, eu não antecipo esses problemas e deixo esses problemas para serem tratados ex post, quando houver um litígio e por um terceiro, que é o juiz ou o árbitro, que não participou daquela redação contratual e não, muitas vezes não tem como entender por completo aquela relação contratual que se deu entre as partes, né? Ou seja, a cláusula resolutiva expressa, ela sempre necessitou ter um conteúdo adicional, né? Sob pena de ser simplesmente uma cláusula que repete a lei e que me joga para esse pântano, que é a ausência de um conteúdo concreto do artigo 474 e do 475. Dito isso, e uma vez que a lei agora deixa muito claro que se pode contratar, né? Talvez o problema de não se fazer uma cláusula resolutiva expressa padrão, uma boilerplate clause, seja agora colocado na ordem do dia, né? E aí, quando nós, como operadores do direito, formos pensar na redação contratual, pensar efetivamente que a cláusula resolutiva não pode ser simplesmente uma cláusula que repete os termos da lei, ela tem que ir além, para ela ser operacional e para ela evitar esses problemas de interpretação do que as partes quiseram e de qual é a operacionalidade efetivamente daquela cláusula. E aqui, já me encaminhando para o final da minha apresentação, eu sugiro, por exemplo, algumas questões que poderiam ser soluções contratuais possíveis para dar um conteúdo adicional e contratado para essas cláusulas resolutivas expressas. Tá? Primeiro, mais evidente de todos, é definir as obrigações essenciais ao acordo de vontades, né? No sentido de separar o joio do trigo. Nós sabemos que não é qualquer descumprimento que leva à resolução do contrato, não é qualquer descumprimento que deixa descoberto o interesse do credor, não é qualquer descumprimento que pode levar à aplicação de um remédio tão gravoso como a resolução e a extinção, a liberação das partes do cumprimento da prestação e da contraprestação. Tá? Então, definir, dentre as obrigações contratuais, quais são essenciais ao acordo de vontades. Fazer isso ex ante tem uma grande vantagem em relação a fazer isso ex post. Além disso, na cláusula resolutiva, faz sentido estipular um período de graça, né? A CISG fala em NAFRIS, ou seja, um período de graça em que é possível a purgação da mora, né? Isso também pode ser uma solução contratual possível. Estipular mecanismos de operacionalização da cláusula, como, por exemplo, meios de notificação, prazos para notificação, e reafirmar, claro, que o interesse das partes é que ela possa ser operada sem necessidade de socorro ao judiciário. Definir o destino da prestação e da contraprestação, fazer mesmo um negócio jurídico processual, para, por exemplo, inverter o ônus da prova ou definir o ônus da prova, e definir a forma de cálculo do dano indenizável. Fazendo uma analogia com as cláusulas arbitrais, fazer aqui uma cláusula resolutiva cheia, né, que permita, então, a aplicação mais clara desses preceitos. Ah, Renata, então você está me dizendo que se eu tenho uma cláusula resolutiva, eu não posso me socorrer do judiciário. Evidente que não é isso. A questão é, o efeito da cláusula resolutiva expressa é um efeito que se opera independentemente da manifestação judicial. Deixemos para a manifestação judicial eventuais contrarremédios à aplicação dessa resolução. Portanto, se a parte não entender cabível aquela resolução, ela sempre vai poder se valer do judiciário para isso. Né? Ou seja, eu posso discutir esses efeitos. O que não faz sentido, e essa é a minha opinião pessoal, é eu judicializar toda a resolução contratual, mesmo que haja cláusula resolutiva expressa, e não apenas aquelas exceções em que eu tenho efetivamente uma discussão a ser realizada. Eu agradeço, eram essas as minhas brevíssimas considerações, aqui estão os meus contatos, e eu fico à disposição para eventuais dúvidas ao final, e reitero o prazer de participar desse evento. Muito obrigada. Não sei Obrigada, professora, por essa... Opa, pode falar. Eu não sei se eu consegui tirar minha tela. Eu tirei? Acredito que então sim. Tá. Foi bom. Porque eu sou Agradeço. nessas... Muito obrigada por essa excelente apresentação.
Antes de dar sequência ao painel, nós gostaríamos de agradecer a presença da professora Ana Cláudia Finger. É um prazer tê-la conosco, professora.